membro, ele ajuda a igreja, ele ajuda o ministério em toda a sua vida. Em toda a sua vida ele ajuda o ministério, ele é dizimista, ele é ofertante, mas quando chega um período na sua dificuldade, que aquele membro daquela igreja ou daquela instituição, ele passa agora a estar desempregado, está sem ajuda, o que acontece? A igreja abandona. A igreja não tem coragem de ajudar aquele mês ou aqueles meses que aquele membro estaria desempregado ou ficaria desempregado. A igreja deveria fazer isso. A igreja deveria pegar esses membros que verdadeiramente, né, são membros da igreja e quando essas pessoas ficarem desempregadas, necessitadas, a igreja ajudar, a igreja suprir, porque é para isso que a igreja foi chamada. A igreja foi chamada para se doar, não é só para receber, né? Ela foi chamada para se doar. Não só para receber doação, ela foi chamada para ajudar, não só para ser ajudada. A igreja de Cristo, ela não é uma igreja miserável, não é uma igreja de esmola, não. É uma igreja que verdadeiramente ela tem pão, é aquela Belém de Judá, a casa do pão, aonde as pessoas vão ali para encontrar um alimento e encontra. Mas se a igreja ela não faz isso, infelizmente essa igreja não merece ser chamada igreja de Cristo. Olha lá as 7 cartas das igrejas da Ásia ali, escrita em Apocalipse, né, no capítulo 1, 2 e 3, aonde fala sobre aquelas 7 igrejas da Ásia. Você vai ver que na terceira, na sétima, na sexta e na sétima, uma era uma igreja. A igreja de Filadélfia, uma igreja sofredora, uma igreja que era filantrópica, mas já a igreja de Laodiceia já era uma igreja morna, era uma igreja que estava mais morta do que viva, era uma igreja que não sabia se ficava em cima do muro, se descia do muro, uma igreja que tinha tudo, mas porém não tinha nada, era uma igreja que verdadeiramente estava afundada em corrupção, em pecado, era uma igreja que verdadeiramente não tinha Cristo nela. Então você vai ver que Cristo chama a atenção para que essa igreja viesse se converter. Olha, eu vomitar-te-ei da minha boca. Hoje é o que está acontecendo. Cristo está olhando para a igreja hoje. A igreja hoje, tanto no Brasil como no mundo, está quase vomitando da boca porque está fazendo mal. Amém? Vamos lá. Então, a igreja deveria ter essa união, coisa que não está tendo. Infelizmente não está tendo uma união das pessoas. As pessoas não estão se unindo, as igrejas não estão se unindo. Ah, não, irmão, mas não pode ter uma união. Nós não podemos unir as religiões. Não estamos falando de religiões. Nós estamos falando da igreja de Cristo. Nós estamos falando aqui judeus, galileus e samaritanos, que eram a igreja que foram salvas, que foram convertidas pelos próprios apóstolos. Então essas igrejas precisavam se unir. Mas hoje, infelizmente, qual que é o serviço da igreja hoje? Ah, eu sou metodista, ah, eu sou presbiteriano, ah, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou pentecostal, não sei da onde, ah, eu sou lá da tia Joana, ah, eu sou não sei do que, não quero me unir com pentecostal, ah, eu não quero me unir com tradicional, ah, eu sou calvinista, eu não gosto de arminiano. Gente, que igreja é essa? A igreja não é de Cristo, todos nós não vamos ser salvos, não vamos subir para o céu. Nós deveríamos, como igreja de Cristo, nos unir para ganhar esse mundo para Cristo. Por que para Cristo? Por quê? Porque Jesus está aguardando esse evangelho ser pregado e as pessoas serem impactadas por esse evangelho. Há um grande avivamento que está para vir, que eu acredito que virá, mas do jeito que está, vai vir na verdade não um avivamento, vai vir na verdade uma grande tribulação para que essa igreja acorde. Ah, mas você está falando de grande tribulação? Sim, estou falando de uma grande tribulação para que a igreja venha acordar, porque quando vier a verdadeira tribulação que os salvos serão tirados, aí é tarde, mas vamos lá. Então olha aqui, igreja local. Gente, igreja local ela tem o cabeça, o cabeça dessa igreja local é Cristo. Quem é essa igreja local? Somos nós. Ministérios, Belém, Madureira, não sei quem, Igreja da Graça, Igreja Pentecostal do Barranco Forte, Igreja não sei da onde, isso não é igreja local.
Igreja local somos nós, sim. Igreja local somos nós que fazemos parte. Porque se não tiver pessoas, a igreja só existe por causa das pessoas. Se não houvesse pessoas, não existiria ministérios, não existiria igreja. Então a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então quando nós nos unimos, nós tornamos, sim, ministérios. Nós tornamos uma comunidade. Então a igreja como comunidade, ela existe porque existem os membros. Se não existissem os membros, não existia comunidade. Então a igreja local, ela tem o cabeça que é Cristo. Se ele não tiver como cabeça da igreja local, essa igreja local não tem valor. Então, ó, a igreja da Galileia, vamos dizer assim, o dever da igreja em si era, primeiro, o dever era ter paz, comunhão, ter edificação, partir do pão, temor, oração, consolação, então piedade, ajudar ao próximo, sarar as feridas, né? Utilizar os dons. Então tudo isso fazia parte da igreja. Mas hoje, sabe qual que é o serviço? Sabe qual que é a mordomia da igreja hoje? Cuidar dos dízimos e das ofertas. Infelizmente as igrejas elas estão mais preocupadas se um membro ele parar de dizimar do que se o membro parar. Se o membro ficar 2, 3 dias, uma semana, um mês sem ir na igreja, infelizmente a igreja não quer nem saber, a igreja não vai procurar, não telefona, não liga, não manda uma carta, não manda um WhatsApp para saber o que está acontecendo. Mas se esse membro ele era um dizimista, tinha um dízimo alto, bom, ele parou de ir na igreja, ficou um tempo, já vai atrás procurando saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque a mina de ouro saiu. Gente, vamos ter cuidado, porque nós estamos fazendo uma vergonha para o reino de Deus. As pessoas estão pegando ranço da igreja. As pessoas estão pegando raiva de crentes. Vai chegar um momento que nós andaremos, até aqueles que são cristãos de verdade, andaremos de cabeça baixa. Por quê? Porque do jeito que as pessoas estão fazendo, tornando a igreja esse mundo, tornando a igreja parte desse mundo, a igreja está passando vergonha. Mas o próprio Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, nem que seja para tirar os remanescentes, nem que seja para tirar o remanescente dessas igrejas, desses ministérios aí que estão afundados na corrupção e no pecado, na idolatria, maçonaria, feitiçaria, estão mais para feiticeiros do que até mesmo para cristãos. Amém? Então vamos lá, gente, deixa eu ir correr aqui. Então, a nossa introdução, eu já vou encerrar aqui. A nossa introdução ela vai dizer assim: a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nesta lição, refletimos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão como Pai. Gente, o dever da igreja, o dever da administração da igreja, essa lição aqui, a mordomia da igreja local, ela é uma lição que ela tem que ser voltada mais para a liderança da igreja. Por quê? Porque quem está deixando a desejar, quem está fazendo errado, não é só os membros, não é as ovelhas. Hoje quem está fazendo errado é a liderança. A liderança da igreja local está colocando a igreja a perder. Então a palavra hoje, a palavra agora, ela vai ser direcionada à liderança, porque essa liderança ela precisa voltar ao primeiro amor. Ela precisa lembrar que as pessoas são seres humanos, que não foi você líder, não foi você pastor, presidente, não foi você que morreu pelas pessoas. Não foi você que se doou para as pessoas. Não foi você que entregou a sua vida para as pessoas, mas foi Cristo. Cristo se doou pela igreja. A igreja é um patrimônio de Cristo. Nós somos a primazia do amor de Cristo. Nós somos a primazia do amor de Cristo, porque assim Ele se entregou por nós. Olha quão grande amor Cristo nos amou. Então, se Ele nos amou com esse grande amor, nós somos a primazia de Cristo. Nós somos o amor. Nós somos esse amor incondicional de Cristo. A igreja de Cristo. Então, tem essa liderança que está colocando a igreja a perder, precisa voltar ao primeiro amor. Amém? Então, a comunhão,
do Pai Celeste e com os irmãos em Cristo, que o Espírito Santo nos guie neste estudo. Então, lógico que nós precisamos do Espírito Santo mesmo. Então, a lição, como nós sabemos, que é de costume, sabemos que a lição ela é dividida sobre três tópicos, sobre 3 tópicos aqui, e os 3 tópicos aqui eles são divididos também, ou 2 ou 3, ou até mesmo às vezes 4 subtópicos, mas geralmente são de 2 a 3 subtópicos. Então nós temos aqui mais uma lição que falará sobre esse assunto tão maravilhoso que é a mordomia da igreja. O primeiro tópico aqui que nós iremos ver aqui nessa lição, gostaria que você estudasse, que você se dedicasse aí nessa lição. Falaremos sobre a mordomia dos bens espirituais, o cuidado, o dever de cuidar dos bens espirituais, não bens materiais, tá? Porque para cuidar de bens materiais tem muitos que querem fazer, mas para cuidar dos bens, porque quem é o bem? Quem é os bens? O que é bens espirituais? Será que coisas? Será que coisas são bens espirituais? Não. Gente, bens espirituais são pessoas. Não são dons. Gente, não é dons. Não é dinheiro, não é nada disso, é pessoas. Os bens espirituais são pessoas, porque Cristo ele vem buscar pessoas, ele não vem buscar dons, ele não vem buscar pessoas que têm variedade de línguas, pessoas que curam, pessoas que... Não é nada disso, ele vem buscar pessoas. Jesus vem buscar pessoas, Jesus morreu por pessoas. As demais são consequências da nossa fé, amém? Então, a mordomia dos bens, o primeiro subtópico aqui, ele vai falar sobre a mordomia e a valorização da palavra de Deus, que claro, a palavra de Deus tem que ser primazia. Hoje, infelizmente, a preocupação da igreja hoje é com os movimentos. A igreja está mais preocupada com o movimento, com pirotecnias, com shows, com tantas coisas, esquecendo que a primazia é a palavra de Deus. Hoje, a gente que prega, eu que sempre prego, eu vejo, infelizmente você vê tantos louvores e tantas coisas e testemunho e não sei o que, e preocupa com isso, com tanta coisa, e ora para isso, e ora para aquilo, e faz aquilo outro, e testemunho daqui, testemunho dali, conta isso e conta aquilo, e conta, e tira dízimo, tira oferta, e tira dízimo, tira oferta, e canta mais um, canta mais outro. Aí quando chega na hora da palavra, é 10, 15, 20 minutos. Gente, a mordomia da palavra, a palavra ela é a primazia, é a palavra que edifica. O próprio apóstolo Paulo escrevendo, ele fala sobre a palavra, que a palavra ela é edificadora, ela é consoladora, ela nos puxa também a orelha, ela serve para isso, consolar, edificar, exortar. Então para isso que a palavra serve, é a palavra que transforma, não é os hinos, não é a música, não é a musicalidade, nada disso, é a palavra. Então, a mordomia dos bens, da palavra, a mordomia no uso dos dons espirituais. Então, procurai com zelo. Gente, tem um vídeo lá no meu canal, Nada Além da Verdade, que fala sobre esses assuntos aqui, principalmente do dom de línguas. Eu vou falar sobre outros dons, tá? Vou falar sobre os dons espirituais e vários outros dons. Eu gostaria que você fosse lá e nos acompanhasse lá a respeito, principalmente do dom de línguas, que há uma confusão tremenda nas igrejas, tanto pentecostais como neopentecostais aqui, a respeito dos dons, e até mesmo nas igrejas católicas, carismáticas aí, que trata o dom como um curso, trata o dom de línguas como um curso, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. A mordomia na evangelização, que eu esqueci aqui o segundo, a mordomia na evangelização, que é o que nós temos feito, temos se preocupado em evangelizar as pessoas do lado de fora da igreja, do lado de fora dos 4 paredes, porque evangelizar dentro da igreja é muito fácil. Ser crente dentro da igreja, dar testemunho dentro da igreja é fácil. Agora eu quero ver você ser crente fora da igreja, você evangelizar fora da igreja, você fazer uma evangelização transcultural, uma evangelização no seu distrito, no bairro. Essa é a mordomia da evangelização aqui. O segundo tópico aqui, a mordomia da ação social, que infelizmente a igreja tem deixado a desejar. Desculpe, tem muitas
muitas igrejas que trabalham a questão social, sim. Tem muitas igrejas que são abençoadas na questão social, mas tem muitas igrejas deixando a desejar. Estão mais preocupadas consigo mesmo, com os seus bens, do que até mesmo em fazer o trabalho aqui. A assistência social no Antigo Testamento, né, que o próprio Salmos de Davi, que fala sobre, fui moço, hoje estou velho, nunca vi uma nação desamparada e nem o justo mendigar o pão, porque a Belém de Judá era a casa de pão. No Provérbios, no livro de Provérbios fala sobre isso também. Nos profetas Isaías, Jeremias, Zacarias, todos eles falam sobre essa questão social. A assistência social no Novo Testamento. O Novo Testamento era a chave. Deixa eu ler aqui algo no Novo Testamento sobre a questão social, que está aqui em 1 Coríntios, deixa eu ver, 1 Coríntios capítulo 16, verso 1, que ele fala assim, as coletas para os crentes de Jerusalém, que a igreja de Jerusalém ela estava passando por um período de fome. Então o apóstolo Paulo, ele chama os seus discípulos ali, chama as igrejas que eram igrejas que não eram judias, grega, romana, para contribuir, para levar ali a contribuição para os irmãos que estavam em Jerusalém ali. Mas ele fala, ora, quanto às coletas que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. A igreja de Filipe é uma das igrejas que não precisou Paulo pedir. Quando Paulo já chegou lá, já estava, mandou alguém buscar ali, já estava tudo preparado, e Paulo falou, olha, eu nem pedi, eu nem chamei vocês para contribuir, porque eu sabia que vocês eram uma igreja humilde, mas os irmãos ali mais humildes foram o que mais contribuíram ali. Então, a assistência no Novo Testamento, e Atos também, Atos capítulo 11, verso 29, vai falar sobre aí a coleta que foi tirada. Nos Atos dos Apóstolos, que ele fala, e nas epístolas do apóstolo Paulo, onde fala também, Tiago, terceiro aqui, agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo, tá? E o terceiro tópico aqui, a mordomia dos crentes na igreja local. Em primeiro subtópico aqui, em primeiro lugar, é preciso congregar. Gente, hoje em dia, infelizmente, hoje em dia está dando mais vontade de você ficar em casa do que até mesmo você estar dentro de uma igreja. Por quê? Porque hoje em dia você passa mais raiva em estar ali ouvindo um monte de asneira, um monte de mentiras, do que até mesmo você estar em casa lendo a palavra de Deus, orando, pedindo a misericórdia de Deus, levando uma palavra para fora, para os irmãos que estão, para as pessoas que estão necessitadas lá fora. Então hoje, muitas das vezes, é mais prazeroso você ficar na sua casa, ou até mesmo você sair e levar uma palavra aos necessitados, do que até mesmo você estar dentro de uma igreja. Por quê? Porque hoje, infelizmente, o que tem acontecido é isso. Muitas pessoas têm deturpado a palavra de Deus no púlpito. Então, gente, vamos ter cuidado com isso. Vamos ter cuidado com isso. Não estou incentivando você a sair de uma igreja ou a sair da igreja, não. Pelo contrário, eu faço parte, eu gostaria que todos fizessem parte de uma igreja. Mas, infelizmente, do jeito que está indo, daqui uns dias vai ser melhor você fazer parte dos desigrejados, até mesmo dos igrejados. Amém? Segundo aqui, os líderes cristãos como mordomos, que infelizmente estão deixando a desejar. Terceiro aqui, a mordomia dos membros e congregados. Qual é o dever dos membros? O dever dos membros é ser igreja, porque a palavra de salvação e o ID não ficou só para a liderança da igreja, mas ficou para todos nós. Então, se nós somos igrejas de Cristo, se nós somos o corpo de Cristo, nós temos o dever de levar a palavra às pessoas. Então, seja igreja, não vá apenas em uma igreja, não faça parte apenas de um ministério, porque se você fazer parte de um ministério e você não ser igreja de Cristo, então
O que está valendo a pena? O que está sendo útil você fazer parte de uma igreja e não ser igreja? Ser igreja é o que Cristo quer de nós. Ser igreja e participar de uma igreja seria a parte mais correta. Então, gente, quero agradecer você e pedir que você continue conosco. Se você ficou chateado, se alguma coisa você não gostar dentro dessa lição que eu falei, né, de alguma coisa que eu falei, se eu fui crítico demais, ou se eu falei muito sobre a mal da igreja, não estou falando mal da igreja, estou falando da realidade. Uma coisa é você falar mal, outra coisa é você falar a verdade. Então tudo isso que eu tenho dito, você pode pesquisar, você pode ver, você pode ir participar. Eu falo por um bom... por uma pessoa que faz parte, por uma pessoa que está todos os dias, que está fazendo parte de uma igreja. Eu falo isso não para afugentar ninguém da igreja, eu falo isso para que as pessoas venham acordar e ver que as bobagens que estão sendo feitas e voltar ao primeiro amor e fazer aquilo que Cristo quer que nós façamos. Igreja de Cristo seja o corpo de Cristo, porque quem nos direciona é Cristo, que é a cabeça. Então eu agradeço você, não esqueça, deixe seu comentário, deixe seu like, quer criticar, critique, quer falar que eu falei demais, pode falar, mas não esqueça, deixa o seu comentário e deixa o seu like aí para nós, em nome de Jesus. Então eu agradeço você, e semana que vem nós estaremos aqui falando de um outro assunto maravilhoso e convido você para fazer parte aqui de mais uma lição juntamente conosco. Deus abençoe, fiquem na paz.